ano era 1950. João Batista Ariotti inicia sua história com o ramo imobiliário. Com visão empreendedora, 17 anos depois, vê em Passo Fundo uma oportunidade de construir um negócio. Quem conta um pouco dessa história é o filho José Antônio Ariotti. O início da imobiliária foi uma decisão do meu pai, que morava na cidade de Rondinha, e naquela cidade ele já lidava como corretor, que na época não se denominava corretor de imóveis, apenas corretor. Ele fazia esse trabalho levando agricultores daquela região ali da Grande Sarandi, Rondaldo, Constantino, Liberato Salzano, enfim, aquela região, levava para colonizar o oeste de Santa Catarina, mais à frente o oeste do Paraná, o centro-oeste do Mato Grosso. Então eu imagino que ele trabalha com isso há mais ou menos uns 70 anos, né? Houve um período ali em que os governos tinham interesse em colonizar o interior do Brasil, principalmente o oeste, que por causa das fronteiras com a Argentina, o Uruguai, então havia esse interesse. E aí desenvolveram alguns projetos e convidaram imobiliárias para fazer esse trabalho. E meu pai, entre tantos, meu pai também foi escolhido e começou a trabalhar. E em 68 também ele começou a trabalhar então com a atividade imobiliária também aqui, mas ainda só na área agrícola, vendendo terras aqui, também levando gente daqui lá para vender terras no centro-oeste, né, norte do Paraná, o centro-oeste. E assim começamos, né? E aí nessa passagem a gente foi seguindo, mais adiante a gente foi se incorporando, os filhos junto com ele na imobiliária e fortalecendo a atividade. Cada vez mais entramos depois então na área urbana, com compra, venda, mais adiante com alocação. E o tempo foi passando, e se foram 50 anos. Atualmente, a empresa está localizada na rua 15 de novembro e conta com 6 funcionários e 7 corretores. Mas seu José lembra que nesses anos o empreendimento resistiu a diversas crises do país. Sempre foi um ramo bom para se investir. Veja assim, ó, nós passamos nesses 50 anos, e vocês fazem ideia que passamos por todo tipo de crise, não só política, mas especialmente econômica. Nós tivemos várias mudanças de moedas, nós tivemos períodos de inflação acelerada, chegou a ter uma inflação de ter num mês 84%. Então vocês viram com quanta crise, com quantas dificuldades se conviveu. Com um período de regime militar, com a luta pelas eleições diretas. Então se passou, em 50 anos foram realmente convulsivos em todos os setores, né? Setores da política, da economia, social. A cidade cresceu muito no aspecto social, com muitos clubes, né? Com desenvolvimento. E em torno disso, a atividade imobiliária sempre foi muito preponderante e muito importante para a cidade. Porque você veja assim, os corretores de imóveis têm uma importância para Passo Fundo, que às vezes a gente não nota isso. Foi muitas e muitas das empresas que tem hoje em Passo Fundo, que são grandiosas e que contribuem muito com o nosso desenvolvimento, foram atraídas por corretores. Eu lembro do meu pai ter trazido várias empresas da nossa região que nós morávamos, de Rondinha, Sarandi, de Rondaldo, que hoje são grandes empresas em Passo Fundo, que foram atraídas pelo fato dele ter divulgado a cidade, valorizado a cidade. E assim outras cidades e de outros estados também, porque quando a gente está envolvido, a gente começa a trabalhar de muitos locais, de muitas cidades. Então, essas crises que hoje o mercado está bom, o mercado sempre esteve bom. Agora, veja assim, ele depende muito do trabalho. Você tem que levantar e sair trabalhando, não adianta ficar se queixando, né? Isso serve para todo mundo, serve para imobiliário, para qualquer atividade, e inclusive para o setor público. Todo mundo tem que trabalhar e pegar. E o legado de seu Ariotti continua até hoje. Em 2018, a empresa foi assumida pela 3ª geração. O neto comenta que agora os desafios são outros, mas o objetivo é dar continuidade ao que foi construído até aqui. O nosso propósito nesse momento é perpetuar a empresa por mais 50 anos, né? A gente continuar trabalhando. E hoje nós temos um desafio ainda maior. Por quê? A concorrência aumentou muito. Antigamente eram 4 ou 5 imobiliárias. Hoje você vai caminhar na Avenida Brasil, tem umas 10 ou 12 só na Avenida Brasil, né? Então você sai dali
nós temos esse desafio também de encarar a concorrência, mas uma concorrência saudável, sadia, né? E, claro, o mercado, o mundo tem mudado muito mais na parte digital do que antigamente. Antigamente não se existia, só faziam divulgação através de jornais, alguma coisa mais impressas. Hoje em dia tem dezenas de meios, né, de comunicação que você pode atingir. Então a gente tem buscado inovações todo dia, diariamente, através com nossos parceiros para atender o nosso cliente. E o proponente da sessão solene foi o vereador Roberto Gabriel Tozon. Ele falou da importância do ramo imobiliário e de empresas como a homenageada, que contribuíram para o desenvolvimento de Passo Fundo. É muito difícil, ainda mais no Brasil, você ver uma empresa familiar, principalmente, chegar aos seus 50 anos. Uma empresa se preparar para uma sucessão. Uma empresa que chegou em Passo Fundo em 1950, né, na década de 50, que enxergou em Passo Fundo, aquela cidade que já foi mero caminho dos tropeiros, que enxergou aqui desenvolvimento, capacidade de se instalar aqui e poder prosperar pessoalmente nos negócios também e ver a cidade prosperar. Passo Fundo só cresceu e só continua crescendo porque nós ainda temos pessoas empreendedores e pessoas que pensam fora da caixinha, né? Eu sou de família de empresários, então eu sei o quanto é difícil você estar na iniciativa privada, você matar um leão por dia e você fazer aquela coisa que nasceu de uma ideia, de um sonho que se tornou uma empresa, você conseguir manter isso, depois passar para os seus filhos, enfim, fazer essa empresa transcender gerações, né? Preparar a sucessão dela. Então eu acredito que nós, como vereadores, como representantes de Passo Fundo, o mínimo que a gente tem que fazer é reconhecer, né, não só a Ariote, mas hoje é a Ariote, mas outros empreendedores que fazem parte da história e do desenvolvimento de Passo Fundo. Que venham mais pessoas assim, que tenhamos cada vez mais pessoas para a nossa cidade crescer. A empresa já havia recebido da Câmara outras 2 homenagens, uma delas entregue pelo atual presidente ao fundador da imobiliária. Pedro Danelli também salientou a importância de reconhecer empreendimentos como esse. É uma homenagem importante, porque é uma empresa familiar, uma empresa de Passo Fundo, que há 50 anos veio para Passo Fundo, a família, enfim, ajudou a crescer a cidade, desenvolver a cidade, o crescimento da cidade. É uma empresa sólida, uma empresa familiar que está passando para a segunda, terceira geração agora a administração da empresa. Então nós temos que homenagear aqui na casa, a Câmara de Vereadores, essas empresas, essas entidades ou pessoas que contribuíram para a cidade. E a Imobiliária Ariote é uma das empresas, então a mesa diretora está fazendo essa sessão solene hoje em comemoração aos 50 anos de atividade e de trabalho em Passo Fundo dessa empresa.